Oi, gente, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem, passando por essa situação toda em casa, se cuidando como a gente precisa fazer, ok? Nossa primeira aula em vídeo é sobre fonologia. Espero que vocês não riam na minha cara, porque fonologia entra em fonema, e fonema a gente precisa fazer algumas caretas para falar o som, tá bom? Então vamos. Fonema é a menor unidade que participa da constituição sonora da palavra. Vamos começando colocando na prática, ok? Vamos pegar primeiramente a palavra vida. Temos aqui a palavra vida, vamos separar em sílabas. Como a gente faz? Vida, ok, sílabas. Agora, fonemas, como a gente separa? Sempre que a gente falar de fonema, a gente está falando do som da letra. Então, a letra se chama V. Qual que é o som da letra V? Não é aquele V. Então, esse é o som da letra V. Então, quando a gente falar de fonema, a gente vai colocar ele entre... Esqueci o nome dessa palavra. Disso aqui. Barra. Ok? É barra? Barra. Então, a gente tem o V, o I, o D e o A. Então, quando a gente fala do fonema, a gente está falando... A gente está colocando ele como barrinhas. E quando a gente fala das letras, a gente coloca normal. V, D, V, I, D, A. Ok? Quando a gente fala número de letras e número de fonemas, a gente também está contando os fonemas e letras. Presta atenção. No vida, a gente tem 4 fonemas e 4 letras. Normal. Mas e quando a gente vai para qualquer? Por exemplo, qualquer. Esse som qual. Ok, a gente ouve o Q, o U e o A. Então vamos. Fonemas. Q, o U e o A. Agora, qual? Temos o som do L. Qual, quer. Mas olha esse som do qualquer. A gente não tem esse som de K, quer. Então, esse QU vai virar um K. Vai virar um K. Então, aqui nós temos o fonema K, o fonema E e o fonema R, qualquer. E no número de letras, nós temos o Q normal, o U, A, então aqui nós temos quantos fonemas e quantas letras? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fonemas. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 letras. Então, dependendo da palavra, tem fonema que junta. Então, a gente não consegue ouvir. Por exemplo, táxi. Essa aqui é bem legal de analisar. Por exemplo, aqui a gente tem mais 3, ó. Táxi, assadeira e charrete. No táxi, então a gente tem o táxi. Então, o T, a gente ouve bem. Vou colocar em letra minúscula, né? Fonema. Tá. Agora, esse si. Qual o som que a gente tem? Não tem um som de um K mais um S. Então, a gente tem o K, do ki, o S, do si, e a gente acaba tendo 1, 2, 3, 4, 5 fonemas e 4 letras. Agora, vamos para a assadeira. Assadeira. Aqui nós temos 2 S's, porque nós sabemos que um S no meio de 2 vogais tem som de Z. Mas ele continua com som de um S só. Então, aqui nós temos o A, Sa, D, aqui é um I, D, Ra.
Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fonemas e 9 letras. Agora vejam o de charrete. Charrete. Esse CH tem som de X. Então, a gente já eliminou uma letra. A normal, esse R. Não é som de um R só? Aqui tá com 2, porque precisa dos dois para ter esse som de Ré, né? Então, chá. T. Então, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 fonemas. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 letras. Então, cada fonema é a unidade do som que a gente fala. E não a letra e a quantidade real que tem na palavra, ok? Foi. Bom, gente, de fonema a gente entra com os fonemas que a língua portuguesa tem. Começando com vogal. Todo mundo sabe que vogal é são aquelas 5 letrinhas que a gente fala que nós não precisamos fechar a boca, né? Então é aquela que vem direto. A, E, I, O, U. E dentro dessas 5 nós temos as variações. Então, A, E, ou E, I, O, ou O e U. Então de 5 vira 7. Como que a gente analisa? Então as vogais são as que formam as sílabas. Por exemplo, O, Ti, Mo. Então, nós temos o O aqui, o I e o O. Se vocês pararem para ver, toda sílaba tem pelo menos uma vogal. Solenidade, ó. Solenidade. O, E, I, A e E. Agora, o que são as semivogais? Quando a gente fala o ótimo, a gente fala essa vogal, o O, alto. Então, ela tá como vogal na nossa palavra. Agora, as semivogais sempre são acompanhadas de uma vogal. Então, a gente vai ter a vogal mais forte, que é quando a gente fala ela alta, e a semivogal é quando ela abaixa um pouco o tom. Por exemplo, ameixa. Qual que é a vogal que a gente mais ouve? Ameixa. Então, o E é a nossa vogal. Deixa eu fazer com outra cor para ficar mais fácil de ver. O E é a nossa vogal. E o I é a nossa semivogal. Por quê? Quando eu falo ameixa, eu consigo escutar mais o E. Então, vogal, o E, e o I, a semivogal. E o chá, esse A, a gente tá ouvindo ele bem como ameixa. Ok? Então, A é vogal. Quando eu falo tesouro, tesouro, a mesma coisa. Tenho a minha vogal e a minha semivogal. Qual que é o que a gente ouve mais forte? Tesouro. O O, eu tô ouvindo ele bem mais alto que o U. Então, é a minha vogal e o U é a minha semivogal. Agora são as consoantes. É aquela que o pulmão precisa falar, né? As consoantes vêm no pulmão que a gente precisa fechar a boca. Então, B, quando a gente fecha, a gente sabe que é uma consoante. Então, a gente precisa da consoante da vogal para se fazer uma sílaba. Então, vamos lá. Inexplicável. Ok? Simples. Vogal, consoante, todo mundo sabe quais são as consoantes. Continuando. Dígrafo, como a gente já falou. Quando a gente tem 2 letras e um fonema, a gente pode dizer que é dígrafo, tudo bem? Então, a gente tem carro. Esses 2 R's, cadê uma? Esses 2 R's tem um som que é um fonema só. Então, isso é um dígrafo. Exceção. Exceção, nós temos um fonema nessas 2 consoantes, ok? E arremessar. Arremessar. 2 letras, um fonema. 2 letras, um fonema. Agora vamos para ditongo, tritongo e hiato. Ditongo são 2 sons na mesma sílaba. Então, a gente tem aguardar. Deixa eu colocar aqui embaixo para ficar mais fácil. Aguardar. Então, aqui nós temos 2
vogais na mesma sílaba. Mas a gente nunca vai ter duas vogais juntas, as duas sendo vogais. Então a gente vai ter uma vogal e uma semivogal. Agora uma coisa interessante para vocês guardarem pro resto da vida. O A nunca vai ser semivogal, porque o A sempre vai ser mais forte. Então, aguardar. Esse A gente ouve mais, então ele é uma vogal. E o U, guá, a gente não escuta muito, né? É uma semivogal. Agora, iguais, é um tritongo, porque são 3 sons na mesma sílaba. Então, a gente tem o I aqui, que é uma vogal, tá sozinho. Guais, U é uma semivogal. O A, guá, a gente ouve bastante essa vogal A. Então, ela é uma vogal. E esse Izinho aqui, iguais, ele já abaixa o tom de novo. Então, ele é uma semivogal também. Agora, um hiato. O que é um hiato? São 2 sílabas juntas, que elas estão juntas na palavra, mas... São 2 vogais juntas, mas que elas se separam na hora da separação silábica. Por exemplo, construir. Eu separei o R, o tru do ir. Então, o U ficou aqui numa vogal e o I ficou aqui como outra vogal. Tudo bem? A gente, como exemplo de hiato, nós temos saúde, saída, são todos hiatos. Por quê? Na palavra são 2 vogais juntas e na hora de separar silabicamente, a gente separa essas 2 vogais. Agora, gente, pra gente fechar esse conteúdo, as atividades da apostila, tudo bem? Então, da página 37 a 44, adequação e inadequação linguística, que nós já tínhamos visto anteriormente em sala, há um tempo, que eu passei o conteúdo e já dei alguns exercícios, agora vocês vão fazer na apostila. Da página 50 a 54, fonologia, que nós acabamos de ver, ok? Então, tem alguns exercícios bem legais que vocês têm que analisar palavra, letra, sílaba e os fonemas. Então, é isso para essa semana. Espero que vocês estejam bem, novamente. Se cuidem, façam as coisas direitinho, fiquem em casa e mais um pouquinho a gente já tá em sala novamente, ok? Beijos e se cuidem.